Você é uma pessoa de fé? Tem certeza? No último vídeo a gente conversou sobre a nossa jornada e sobre algumas coisas muito importantes que a gente precisa incluir na nossa mochila e coisas que a gente precisa excluir. E a primeira coisa da nossa lista foi a fé. A gente precisa de fé para entrar no caminho, para andar no caminho e para concluir o caminho. Então fica comigo que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, eu sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Marias, seja muito bem-vinda! Acredito que se você é uma mulher cristã que está no caminho, você entende que a fé é um desses ingredientes básicos aí para a nossa caminhada com Jesus. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 4, o apóstolo nos diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Portanto, não dá para vencer com Cristo sem fé. A nossa vida com Cristo ela é totalmente baseada na fé. Como eu te falei antes, o início da jornada para começar a caminhar com Cristo depende de você crer em quem Ele é, em quem Ele disse que é e no que Ele fez por você, nas promessas que estão na palavra para a tua vida, para a vida eterna. Então tudo começa pela fé. Se a gente observar com muita sinceridade a nossa vida, o nosso cotidiano, quando surgem momentos difíceis na jornada, será que a fé realmente é a primeira coisa que vem, sabe? Quando surge o problema, a nossa primeira reação é a fé? Será que num primeiro momento o que prevalece, ou às vezes não é nem no primeiro momento, mas é por muito tempo, é o desespero, é o medo, é a dúvida, é a incredulidade, é a incerteza? Será que Deus está me vendo? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus tem a resposta que eu preciso? Então muitas vezes acontece isso, a fé não é a nossa primeira reação, mas sim o medo, a dúvida e até a incredulidade. Então, o que isso nos revela? Que eu posso até crer, eu posso até dizer que eu creio, eu posso realmente crer em quem Deus diz que Ele é. Eu posso realmente crer que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, que Ele é Senhor absoluto, que Ele é soberano, que não há nada impossível para Ele. Porém, pode haver uma contradição na minha caminhada, no meu cotidiano, porque aí no momento em que eu preciso de ajuda, no momento em que eu preciso de uma fé prática que me socorra, eu fico com medo, eu fico com dúvida e eu não tenho certeza, entende? Então eu tenho certeza que Deus é, mas eu não tenho certeza se Ele vai fazer. É como se eu talvez não me sentisse digna, não sei, de receber a ajuda dele, ou eu percebo mesmo que ali naquele momento eu percebo o quanto a minha fé é frágil, o quanto eu deveria ter mais fé. E aí eu me pergunto, e por que eu não tenho? Eu queria ilustrar isso para você com um exemplo da física, que diz que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço, o mesmo ponto no espaço. Então, se algo estiver aqui, não tem lugar para outro algo estar aqui, percebe? Então, vamos trazer isso para a realidade do nosso coração. Naquele momento, se o que está no centro do meu coração é o medo e é a incredulidade, que aliás, ou é um ou é outro, né? Tá o medo, então a fé tá fora. A incredulidade, a fé tá aqui fora. Percebe? Não dá. Ou eu tenho dúvida ou eu tenho fé. Ou eu tenho medo ou eu tenho fé. As duas coisas não conseguem estar no centro do meu coração naquele momento em que eu preciso de respostas. Jesus ele deixou bem claro quando ele disse assim, que se nós pedíssemos sem duvidar no coração, assim seria com a gente. E essa fé nem precisa ser tão grande, ela poderia ser do tamanho de um grão de mostarda. Ele falou assim, mas pede com fé, você vai mandar esse monte sair e ele vai te obedecer. Eu gosto muito de uma história registrada lá no capítulo 9 do livro de Marcos, um dos evangelhos. Então, o evangelho de Marcos, capítulo 9. A história está contada do versículo 14 ao 32. Eu não vou poder ler tudo aqui para você, mas depois você confere ali. Vou te dar uma ideia do que fala ali. Um pai levou o filho até os discípulos porque ele sofria de alguns problemas, enfim, e esse pai tinha esperança de que os discípulos pudessem curá-lo. Mas os discípulos não conseguiram. O pai foi até Jesus e disse, olha, levei para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim, ó geração incrédula, até quando terei que suportar vocês? Esse suportar é carregar, sabe? Até quando eu vou ter que ser suporte para vocês? Aí ele disse, me traga o menino. Aí ele e o pai conversaram e tal, o pai explicou o que acontecia. E aí esse pai disse assim para Jesus, se podes, né, cura o meu filho. E aí Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha que loucura, tudo é possível ao que crê. Palavra de Jesus, não é quase tudo, não é algumas coisas. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Então ele colocou em nós a responsabilidade de crer. E ele disse que tudo é possível. Aí esse pai responde assim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade.
A gente olha para essa resposta, parece incoerente. Como assim eu creio, ajuda-me na minha incredulidade? Já te explico. Esse pai aqui, ele demonstra claramente o que acontece com a gente na nossa jornada de fé. A gente crê que Deus que Deus pode, que Ele é grandão, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. A gente fala isso, não é? Sim, a gente adora Deus pela grandeza do quanto Ele é poderoso. Então essa fé, a gente tem essa fé fundamentada, sabe? De quem Deus é. Mas aí no momento que a gente precisa, a gente se sente tão pequenininho que a gente pensa assim, será? Será? Aí o que a gente faz? A gente corre, aí a gente pede ajuda para um, e a gente telefona para outro, e daí a gente chora, e a gente se desespera, e a gente sofre, até que a gente pensa, não, mas eu tenho um Deus, eu preciso recorrer a Ele. Então às vezes a oração é uma das últimas coisas que a gente faz. E às vezes uma oração com fé, então, às vezes nem acontece. Ou a nossa fé é tão pequena, sabe? Poderia ser melhor, ter resultados melhores. Então o que eu quero dizer para você aqui, fica bem claro, eu posso crer, mas eu posso duvidar na hora que eu preciso usar a minha fé. E esse foi o sofrimento desse pai, por isso que ele disse, eu creio, eu sei que o Senhor pode, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, me ajuda a crer de verdade agora, porque eu preciso de um favor do Senhor agora. Acredito que ficou bem claro pra gente o quanto a gente precisa de fé, certo? A gente precisa incluir muita fé na nossa jornada com Cristo. Aí você vai me perguntar, tá, mas como eu faço? Eu até achei que eu tinha, mas diante disso que eu te ouvi falar, realmente a minha fé é muito pequena e muitas vezes quando eu precisei ter fé eu não tive. O sofrimento foi muito maior do que precisava, o medo, a dúvida, a incredulidade prevaleceram. Como eu faço para ter mais fé? Simples, obedecendo a palavra. Ela diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ou seja, eu preciso me debruçar na palavra, eu preciso que a palavra faça parte do meu dia a dia. Eu preciso estudar ela, eu preciso guardar ela no coração. Sabe, não dá para ler. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Você lê um versículo por dia, você se sente abastecido e vai para o resto do teu dia? É muito pouco. Ou então um devocional. É muito legal, eu também uso aqui em casa, a gente faz todo dia após o café da manhã, que é você ler um trecho da palavra e depois um texto que discorre sobre aquilo. Muito bacana também. Só que não é o suficiente, é isso que a gente tem que entender. A gente precisa buscar mais. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então leia muito a palavra, leia em voz alta, ouça pregações, mas leia a palavra, guarda ela no teu coração. Então você guarda a palavra no coração e aí quando você precisar usar, ela tá ali, e aí você desembainha a tua espada e usa. Então você vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então você fala, você profetiza, você proclama a palavra com fé. Mas para você poder proclamar, você precisa saber, você precisa ter ela dentro de você. E você precisa alimentar para que a tua fé cresça a cada dia. Então é muito importante deixar bem claro para você aqui, mais uma vez, a fé é essencial. Você vai aumentar a sua fé ouvindo a palavra, se dedicando a estar com Jesus. Aqui é muito Maria, é sendo Maria que a gente adquire esse conhecimento da palavra, que a gente se coloca aos pés do mestre, que a gente aprende com ele, que a gente guarda a palavra no coração. Então aqui é momento Maria total. Outra coisa, não há atalhos, não há mágica, sabe? É resultado de relacionamento. O Espírito Santo não vai vir e colocar. Ele disse assim, ó, que ele ia nos lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu e que a gente leu. Então eu preciso ler, eu preciso colocar para dentro. E no momento que eu precisar usar, ele vai me ajudar. Mas eu preciso fazer a minha parte, que é ler a palavra, que é ouvir a palavra de Deus. Então, vamos incluir fé aí na nossa mochila? Vamos aumentar a nossa fé para a gente ser guerreiras de oração, mulheres que, quando acontece alguma dificuldade, porque as dificuldades vão acontecer, mas que a nossa primeira reação seja a fé, seja a certeza, sabe, da vitória, a certeza de que Deus é com a gente, a certeza de que Deus tem as respostas que a gente precisa. Essa tem que ser a nossa postura. E isso só vai acontecer à medida que a gente fortalecer o nosso relacionamento com a palavra.
E acho que eu posso te fazer um pedido. Curte o vídeo, compartilha com alguém que você lembrou aí enquanto você estava me ouvindo, alguém que você sabe que tem passado dificuldades e que precisa ter mais fé. Deixa um comentário aí para mim, para eu saber como é que você digeriu aí essa palavra, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, me ajuda a fazer esse canal crescer. Deus sabe que a intenção do meu coração é alcançar vidas, é edificar mulheres, é fortalecer a fé de muitas mulheres, é repartir aquilo que Deus tem me dado. Então me ajuda aí nesse desafio, porque é um universo novo aí do YouTube, eu tô aprendendo, tô conhecendo, tem muitos desafios para enfrentar aí, tô precisando de fé e tenho buscado muito a Deus para que Ele vá fazendo aquilo que eu não posso fazer. Então aquilo que eu posso fazer eu faço e aquilo que está nas mãos dele eu tenho fé que Ele vai fazer. Então te espero no próximo vídeo, Deus te abençoe. Então, por exemplo, veio o problema, você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí você vai, acho que eu repeti, lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que a vitória... O apóstolo Paulo? Isso aqui não. Ai, Jesus!